Boa noite a todos. Boa noite, família. Vamos chegando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria a gente poder estar aqui, adentrando esse nosso barquinho, adentrando esse nosso lugar de encontro conosco, de encontro com Cristo. É uma alegria. Obrigado pela presença de todo mundo que está chegando aqui hoje. Boa noite, Vânia. Boa noite, Mini. Boa noite, Marisa. Boa noite, Mariana. Boa noite, Laura. Boa noite, Andréia. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Regina. Boa noite, Lenita. Sandra. Que bom poder contar com vocês uma noite mais, uma vez mais. Érica, Adri, Clem. Boa noite, Fabrício, Marcilene. Boa noite, Lulu. Boa noite, Lipe. Boa noite, Pri, Danusa, Rita, Leila. Coisa boa. Família do Barquinho chegando aí em peso para este tema incrível que a gente vai ter hoje, meus irmãos. Tão necessário que, nossa, foi incrível o quanto coincidiu o tema de hoje. Depois eu vou contar para vocês como que eu escolhi falar sobre o que a gente vai falar hoje, né? Fala que acaso não existe mesmo, né? Mas é uma alegria. É muito bom poder estar aqui hoje, né? Compartilhando com vocês essa nossa caminhada conjunta no barquinho, que a gente tem aprendido tanto, né, meus irmãos? Só pra gente ter uma ideia, antes da gente começar, escreve pra mim qual que é a sua profissão. Só para eu saber aqui hoje, mais ou menos aí a profissão das pessoas que estão aqui, né? Se é pessoal mais voltado para a área da saúde, da educação, que a gente tem mais pessoal voltado para a área das exatas, voltado para a área humana, donas de casa, que também é uma profissão das mais difíceis. Coisa boa, engenheiro, psicóloga, professora, costureira, advogado. Já dá pra gente fazer uma sociedade aqui, hein? Olha quanta profissão diferente. Advogado, pedagoga, auxiliar, cuidadora dos pais. Difícil, hein, Amanda? A Pri, funcionária pública, Gil, médica, Silvinha, administração, Carla, bióloga, Felipe, farmacêutico, Sandra, dona de casa, a Leila, técnica de enfermagem, Luciane, vendas. Legal, gente, legal. Então a gente tem bem misturado aí, né? Um pouquinho de cada e a gente fica feliz. Fica feliz porque a gente sente que a mensagem está chegando para todos os públicos, né? E assim era Jesus, né? Jesus não tinha uma preferência. Jesus falava para todos os corações. Então eu estava receoso de que hoje tivesse, ao fazer essa pergunta, e às vezes ver que eram pessoas apenas de determinada área. Mas não, olha aqui, a gente tem tudo quanto é área, todo mundo trabalhando aqui, que coisa mais boa, né? De múltiplas áreas. E é isso aí, meus queridos. Então hoje a gente vai falar para todos os corações, independente da área. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos preparar aqui o nosso lugar de estar, nosso lugar de sentir, de compartilhar, né? Para que a gente possa ter aí uma noite maravilhosa juntos, né? Então vamos lá, meus irmãos. Então nesse instante eu vou te convidar a fechar os olhos. Vou te convidar para estar aqui hoje presente com a gente, nesse tema tão necessário. Saiba que se você escolheu estar aqui, com certeza é porque você escolheu amar. Você escolheu cuidar. Você escolheu não apenas progredir por si, mas também auxiliar aqueles que te cercam. E nesse tema de hoje especial, onde a gente vai trazer tanto a fala da responsabilidade perante as nossas crianças, saiba que Jesus sorri de forma especial ao te ver aqui hoje.
pois sabe que pode contar com você no encaminhamento dessas crianças para este momento do mundo. Que a gente possa, nesse instante, sintonizar também com a nossa própria criança, sintonizar com o eu que também precisa ser cuidado, e que Jesus, nesse instante, seja o tutor de todos nós, e que a gente possa ter um encontro maravilhoso, cheio da presença dele e de muito aprendizado. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. E em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens num céu e um sol a sorrir num papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se teu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu abrigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem teus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe der prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto, não me esqueça num canto, não me esqueça num canto qualquer. É isso aí, que assim seja. Sempre que a gente vai falar um pouco sobre criança, né? A gente gosta de começar com essa música, né? Que se chama O Caderno, né? Porque o que são as nossas crianças, se não cadernos, né? Que Deus nos entrega e fala assim, ó, cuide bem, cuide bem. Permita que escreva a própria história, porque as nossas crianças também são espíritos individuais, mas ajude, segure no lápis, oriente, né? Então, hoje vai ser uma dessas lives em que a gente vai despertar, prestar atenção, né? Neste nosso mundo, nessa nossa realidade e aprender um pouco mais sobre proteger essas nossas crianças, né? Meus irmãos, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, viu? Todos aqui são muito bem-vindos. E como a gente vem trazendo, né, ao longo desses tempos, hoje a gente está começando aqui o capítulo 29, né, do livro Jesus no Lar. E foi incrível, meus irmãos, porque eu abri o capítulo 29 e aí eu pensei assim, como trazer, né, a realidade deste capítulo, dessa parábola trazida neste capítulo, que fala muito sobre a parábola do bom samaritano, numa adaptação especial de Jesus, como trazer para a atualidade, né?
E aí quando eu cliquei para entrar no YouTube, apareceu o vídeo do Felca, né? Que é aquele influenciador que está sendo propagado em tudo quanto é rede, né? E aí eu falei, caramba, não acredito. A resposta aqui na frente, né? Porque é como eu disse naquela chamadinha, né? Jesus, ele não foi feito para ficar apenas dentro dos templos. Ele foi feito para ser trazido para a nossa vida, para o que a gente vive hoje. Jesus não é um cara de religião, de vovozinha só que fica ali lendo a Bíblia ou o Evangelho e aquela figura mística, não. Jesus é a pessoa permanente, é aquele que a gente consulta, é aquele que a gente, desde as coisas mais simples, as mais difíceis da vida, é o amigo que está ali do lado e que a gente busca nas palavras dele, no ensino dele, na vida dele, principalmente, inspiração para saídas de situações que a gente vive hoje, 2000 anos depois, né? Então hoje, meus irmãos, a gente vai conversar sobre um tema que parece distante, né? Uma parábola de 2000 anos atrás, mas que fala diretamente sobre algo que está acontecendo agora, nas nossas famílias, no quarto dos nossos filhos, nas escolas, nas redes sociais, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, né, adultização, né, que palavra difícil, né? Nós vamos antes passar pela lição que contextualiza esse tema de hoje. Então, a lição que Jesus traz, deixa eu pegar minha aguinha aqui. A lição que Jesus traz de hoje, ele conta uma passagem parecida com a do Bom Samaritano, que acho que todo mundo conhece. Mas ele faz uma adaptação dela, né? É uma nova lição. Então ele conta que havia um homem muito doente, né? Que estava caído no chão e sofrendo na porta de uma grande cidade, né? E aí, de repente, por aquele homem passa um jovem romano muito apressado. E aí esse jovem joga ali algumas moedas, né? Mas só que essas moedas logo foram roubadas pelas pessoas que passavam ali, né, mal intencionados, porque o homem não tinha nem condição de pegar as moedas por si só. Tão mal ele estava. Depois veio um sábio da lei que prometeu, vendo aquela situação, avisar as autoridades, mas seguiu o seu caminho. Depois veio um sacerdote que fez ali um gesto de bênção, pediu para o povo ajudar e também foi embora. Mais tarde, uma senhora muito elegante lamentou, mas disse que ajudar aquele homem era tarefa de homens e não de mulheres. E depois veio um comerciante que até deu um dinheiro, né, a um conhecido que estava ali por perto para resolver o problema. Mas só que o tal conhecido fugiu com tudo. E o homem continuou ali, caído, com dor, frágil e vulnerável, né? E aí foi quando chegou um publicano, né? Para quem não sabe o que é publicano, eram os cobradores de impostos, né? Igual Mateus. E os cobradores de impostos eram mal vistos por todos, né? E aquele homem não importou com o que os outros pensavam a respeito dele. Ele não falou muito, não terceirizou a ajuda. Ele simplesmente pegou aquele homem pelo braço, apoiou no seu próprio ombro e levou ele para um lugar seguro. E tendo levado para um lugar seguro, ele pagou o tratamento e seguiu o caminho dele, né? E aí, depois de ter contado essa história, Jesus olhou para os discípulos e concluiu: ajudar é lindo, de qualquer forma. Mas quando damos não só o que temos, e sim damos de nós mesmos, aí sim a caridade é verdadeira. E essa é a diferença entre a gente ajudar de longe e a gente cuidar de perto. Cuidar de perto. Então, a parábola de hoje, esse trechinho de hoje, não é apenas sobre o ato de ajudar alguém. É sobre o quanto a gente se coloca naquilo que a gente faz quando a gente vai ajudar alguém. É mais do que isso. Mais do que isso. É sobre quantas vezes a gente terceiriza o amor e o cuidado diante de um incapaz. Percebe? Essa é a chave da lição. Porque todo mundo que passou por aquele homem terceirizou o cuidado.
Não, eu não vou fazer, mas eu vou dar o dinheiro. Não, eu não vou fazer, mas eu vou visar uma autoridade. Não, eu não vou fazer, mas eu vou pedir para alguém fazer. E ninguém fez. E aí, Jesus vem e fala assim: escuta, é quanto você faz por si só. É quanto você não terceiriza essa caridade. Principalmente diante de um incapaz. E aí você talvez me pergunte assim: Eduardo, mas o que tem a ver? O que tem a ver essa história de hoje, essa parábola, com a adultização das crianças? E aí eu te respondo que talvez se eu e você e a gente aqui, 300 e poucos corações, estivéssemos agora numa grande roda e de repente Jesus se manifestasse e aparecesse para a gente, talvez ele contasse essa parábola de hoje um pouquinho diferente. Talvez aquele homem caído, adaptando para os tempos de hoje, fosse uma criança que é exposta demais nas redes sociais. E talvez o publicano que ajudou pudesse ser qualquer um de nós, que tivesse disposto a sujar as mãos para protegê-la. E é aqui, meus irmãos, aqui que entra o exemplo do influencer brasileiro, né, do Felca, que eu acho que é igual ao publicano, sabe? Quando você olha uma pessoa e fala assim: nossa, que cara estranho, né? Esse preconceito que a gente traz. É um cara grandão, do cabelo comprido. Que cara estranho. Pois é, mas foi esse cara estranho que teve uma atitude que muitos vestidos de sacerdotes, né, de líderes, não tiveram. Foi esse cara estranho que foi atrás, arregaçou as mangas e denunciou um abuso que estava acontecendo e vem acontecendo, né, nas redes, que é a adultização precoce de crianças. E quando ele fez isso, é como se ele tivesse assumido o papel de publicano dos novos tempos, sabe? Ele fez essa denúncia e por meio dessa denúncia, vocês podem ter certeza, ele ajudou a salvar centenas, talvez milhares de crianças desse mal que tem sido cada vez maior nas redes sociais. Eduardo, muito legal, mas assim, sinceramente, eu não sei o que é essa tal adultização. Eu nunca tinha ouvido falar disso, isso é novo. Pois é, eu ainda não entendi e eu vou te explicar. Adultização precoce, né, que é o que tem sido trazido em pauta, é quando a gente empurra uma criança ou um adolescente, empurra para ele responsabilidades, cobranças, pressões emocionais que ele ainda não está pronto para lidar com isso. Não corresponde à idade dele. A adultização é quando a sociedade, a família ou até mesmo a internet exige que uma criança se comporte, fale ou decida como um adulto, sem um suporte adequado para ela. Percebe? E aí, quando a gente expõe, de qualquer forma, os nossos filhos menores de idade, principalmente com menos de 16 anos, a esse universo das redes sociais, é como se literalmente, meus irmãos, o que eu vou dizer é forte, mas é como se literalmente a gente pegasse o nosso filho, colocasse sentado no meio da praça movimentada de nossa cidade e dissesse assim para as pessoas que passam: se aproxime se você quiser, se aproxime quem quiser dele, ele é todo seu, fale o que você quiser para ele, molde ele do jeito que você quiser. Ele está aí para isso, desprotegido. Isso são as redes sociais. E por que isso é tão perigoso, Eduardo, para uma criança? Por que isso é tão perigoso? Por que separar uma live para falar sobre isso? Pois é. Olha só, segundo a psicologia, para vocês terem ideia, a formação da base emocional da criança, né, ela se dá de 0 até 7 anos. Ou seja, é nessa idade que a personalidade começa a ser formada. E a personalidade da criança, ela se forma a partir de duas coisas. Duas. A primeira delas se chama experiências afetivas. E a segunda delas se chama vínculo com figuras parentais, né? O vínculo com as figuras parentais é
a união, a conexão, a troca que ela tem com pai, mãe, avós, irmãos, tios, pessoas mais próximas vão influenciar grandemente na formação da personalidade da criança. Por isso que a criança tem o papai e a mamãe, às vezes, como herói, tem tanto carinho pelo avô. Aquilo vai influenciar ela. Ela vai ver aquilo como um exemplo, como um norte. Mas também tem a questão de ser formada pelas experiências afetivas. E se você não sabe o que significa experiência afetiva, é aí que está o problema. Aliás, é o problema e a solução. Experiência afetiva são todos os momentos em que acontece troca emocional da criança. Troca emocional. Vou te dar um exemplo. Quando uma criança recebe um doce por algo de legal que ela tenha feito, aquilo é uma troca afetiva. É como se naquele instante que ela recebeu um sorvete, um pirulito, um chocolate, uma pecinha da personalidade foi formada a partir daquilo. É como se ela construísse dentro de si, a partir daquele momento, a verdade. Opa, se eu fizer isso outra vez, eu vou ganhar outro doce. Então é legal fazer isso. Percebe? Isso acontece também, não só quando a criança ganha um doce. Acontece também quando ela ganha um beijo, um abraço, um carinho. Mas também acontece quando ela ganha um like, quando ela ganha um comentário, quando ela ganha tal curtida. E é aí que já começa o perigo da gente expor uma criança nas redes sociais. Ainda mais se essa criança produz o próprio conteúdo. Sabe essas crianças que a gente vê aí divulgando vídeos, tendo canais, tendo perfis? Se essa criança divulga fotos, vídeos de si próprio, ainda que sejam nos famosos perfil administrado pelos pais. Quem já viu isso? Pois é, pode até ser administrado pelos pais. Mas quem sente o efeito gerado pelas publicações é a criança. É a criança. E cá entre nós, vamos ser muito sinceros. Você acha, sinceramente, que uma criança tem maturidade emocional para lidar bem com críticas pesadas, com fãs fora da casinha, com ofensas, com assédio, com cancelamentos? Você acha? Você acha que ela tem maturidade para lidar com isso? Não, ela não tem. Ela não tem. Isso porque na infância, o cérebro da criança, especialmente áreas como o córtex pré-frontal, né, que a gente fala que é a área que regula as emoções da criança, ele ainda não está desenvolvido. São áreas que vão desenvolver só depois dos 20 anos, plenamente, né? E sem esses recursos plenamente formados, a criança muitas vezes reage de forma imediatista e se torna vulnerável. Nos primeiros anos, grande parte do aprendizado da criança acontece por associação e por imitação. Ela simplesmente repete aquilo que é reforçado e ela absorve comportamentos que ela vê em volta de si. Sabe aquela historinha que fala assim que a criança é uma esponjinha? É verdade. É verdade. Você não tem ideia. O cérebro da criança aprende 6 vezes mais rápido do que o nosso. Então ela é uma baita esponja. Só que isso também pode ser bom para o lado bom e para o lado ruim. Porque a criança, ela tem uma coisa muito semelhante com o animal nessa fase. Ela aprende por condicionamento. Condicionamento, né? Quem é da área da psicologia lembra de Skinner, dos ratinhos na gaiola? Pois é. Ou seja, se a criança posta um vídeo dela dançando e aí ela tem like naquele vídeo, tem curtidas, ela vai entender que o caminho é por ali. Então ela vai postar outro. As pessoas gostam daquilo. E aí depois ela posta outro. E depois posta outro. E posta outro. E a dança vai se tornando cada vez mais diferente, talvez mais sensualizada, talvez com uma roupa um pouco mais curta, à medida em que ela vai percebendo que as pessoas vão engajando mais, participando mais. E quando vê, meus irmãos, ela já não está fazendo aquilo porque ela gosta.
Já não é importante ela gostar ou não. Para ela, agora, a única coisa que importa, diante daquela insegurança sobre o quanto ela era boa ou não, bonita ou não, legal ou não, o que traz a segurança para a criança nesse estágio é ter o maior número de likes e comentários possíveis. E de repente, essa criança se tornou uma escrava emocional do engajamento. E ela se perde daquilo que fazia sentido para ela. Entende? E a gente está vendo isso debaixo dos nossos narizes acontecendo, né? Engajamento. Engajamento é o famoso quantas curtidas, quantos comentários. E quando o engajamento vale mais do que a proteção, a infância se torna uma moeda de troca. A gente vende as nossas crianças. E qual é o risco dessas crianças expostas às redes, Eduardo? Muitos. Muitos. Mas talvez o principal, sem contar da parte de assédio e tudo mais, mas talvez um dos principais, do ponto de vista psicológico, seja o impacto na formação da identidade, né? Mas qual que é a consequência disso? Quando a criança ela cresce, né, acostumada a ver a vida dela sendo exposta nas redes sociais e a vida dela sendo comentada pelas redes sociais, ela pode internalizar a ideia de que o seu valor vem do número de curtidas que ela recebe, do número de comentários, do número de seguidores. E então, ela só vai se sentir legal de verdade se os outros curtirem ela. E isso lá na frente, no futuro não muito distante, vai criar um adulto extremamente frágil. Vai criar um adulto que tem uma identidade dependente de validação. Porque ao invés de se conhecer por experiências internas, ele aprendeu a se definir pela reação do outro. É a reação do outro que importa. É um adulto roubado que tem roubado a sua autenticidade. Ele faz para agradar. Não importa o que ele está achando do que ele faz. Importa como os outros o aprovam. Presta atenção se a gente não tem comportamento assim. Talvez a gente possa ser uma dessas crianças, né? Mas quem vai sofrer mais com isso é essa geração que está vindo, pode ter certeza absoluta. E isso leva tanto a criança como o adulto, né? Essa escravidão do curtir alheio, leva tanto a criança quanto o adulto a começar a atuar como um personagem para poder agradar a audiência que está assistindo. E aí ela perde contato com quem realmente ela é. E aí gera a famosa crise de identidade. Crise de identidade. E meus irmãos, falar para vocês, se a gente se perde de si mesmo, é uma porta de entrada para coisas muito mais sérias. Se a gente se perde de si mesmo, a gente não tem estrutura para aguentar nada. A gente se torna frágil, é igual um ovo com a casquinha fina, só que por dentro não tem nada. E aí basta uma ofensa, basta um bullying, basta um não da vida para abrir porta de depressão, de ansiedade ou até pior. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Nossa, Eduardo, eu não imaginava que era algo assim tão sério a gente deixar uma rede social nas mãos de uma criança, de um adolescente. É algo seríssimo. É como se você pegasse teu filho, que a massinha tá mole, empurrasse para as pessoas que assistem e fala assim: pode moldar do jeito que você quiser. Eu não sou o dono do meu filho. É o seu like que é dono. É o seu comentário que é dono. É isso que os pais fazem quando negligenciam esse cuidado com os filhos, né? Mas o que a gente pode fazer para prevenir isso? Não vamos só trazer o problema, né? Vamos falar da solução também. Primeiro, é a questão da gente só dar o celular de acordo com o recomendado, né? E qual que é o recomendado, Eduardo? Bom, de 0 a 2 anos, nada. Sem telas. Eu sei que é difícil, né? Eu tenho um que acabou de fazer 2 anos, né? Tá com 2 anos e 7. E foi dificílimo. A gente, em alguns momentos, precisou da tela, né?
Mas hoje a gente já consegue controlar. Então, hoje, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia supervisionado. Acima de 5 anos, 2 horas por dia supervisionado. E rede social, Eduardo? Qual que é a idade que o meu filho pode ter uma rede social? Um Instagram, um TikTok, enfim. Legalmente, pela lei, é a partir dos 13 anos, né? Mas, com base em todos os estudos que eu fiz no campo da psicologia, no campo da neurociência, eu diria que o mais seguro é a partir dos 16 anos. Antes dos 16, não permita que teu filho tenha rede social. Não permita. Pode assistir um vídeo, pode, monitorado, pode, o que você está vendo, eu estou ali. Mas rede social, não permita. Eu sei que é dificílimo, eu sei, mas acredite em mim. Acredite em alguém que fez um estágio, né, por mais de 1 ano no hospital psiquiátrico e se deparou ali com jovens que toda semana chegava 2, 3 casos de tentativa de suicídio. A grande maioria deles de vazio existencial. A grande maioria deles por conta de términos, por conta de bullying, por conta disso, por conta daquilo. Acredite, prevenir é muito mais fácil do que remediar depois. Muito mais fácil. E hoje, dia 12? Dia 12 de agosto de 2025 é o melhor dia para você começar. É o melhor dia. Porque quanto mais tempo passar, mais dependente o seu filho, o seu neto, vai estar de tudo que a gente disse. Menos dono de si mesmo ele vai ser. Mais fantoche da mão dos outros, né? Então, para você que é pai, para você que é mãe, que está chegando aqui, eu quero te fazer um apelo do fundo do meu coração. Pais, assumam essa responsabilidade. Não pratiquem, né, o que um colega disse com grande sabedoria, não pratiquem o chamado aborto afetivo, que é quando os pais dão a vida aos filhos, mas não cuidam da vida dos filhos. Não permita que a sua criança preencha com aplausos o que ela deveria ter sido preenchido com afetos. É muito sério o que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Não permita. Não permita que o aplauso ocupe o teu lugar de afeto. E afeto não é só dar beijinho, dar abraço. Afeto é corrigir com firmeza. Afeto é cuidar, porque a criança às vezes precisa muito disso também, né? Todas as vezes que a gente tira uma criança do tempo dela, adultizando ela antes da hora, a gente está roubando muito mais do que a inocência dessa criança. A gente está roubando o direito dela chegar inteira à vida adulta. E cá para nós, que somos adultos, pobre de quem chega pela metade à vida adulta, porque o mundo passa por cima sem piedade, sem piedade. E principalmente nesse mundo que é feito de comparações, de inseguranças, de situações onde a gente é colocado muitas vezes como o pior ser humano, né? Se a gente tem um ego fraco, um self, né, uma individuação fragilizada, a gente se torna um carneirinho no meio dos lobos, né? Eduardo, e por falar nisso, que tipo de adulto se torna uma criança adultizada? Essas crianças que a gente está vendo aí hoje, que estão crescendo antes da hora, seja através da erotização, seja através de situações até financeiras, sabe? Eu vi um pedacinho, gente, que absurdo, nossa senhora. Eu vi um pedacinho do documentário, né, do Felca, eu até coloquei para vocês nos stories. A primeira chamada é 2 meninos de 9 anos falando sobre educação financeira. E aí o primeiro fala assim, ó, a escola acaba com a vida do empreendedor. Para que a gente estuda Aristóteles? Para que a gente estuda isso? Para que a gente estuda aquilo? Para que a gente vai na escola? Olha só, cadê os pais dessas crianças que permitem isso, né? E é por isso que eu falo, e eu concordo muito com um provérbio africano que diz assim, é preciso de uma aldeia para educar uma criança.
E é preciso de uma sociedade para proteger uma criança. Porque se o pai e a mãe não protegem, é responsabilidade minha e sua ajudar a proteger. O Felca nem tem filho. Ele é um jovem de 27 anos. Mas ele se viu com o compromisso social de ir lá e proteger uma criança. De usar da tua influência, das tuas armas para poder proteger aquela criança. Entende? Então é isso que a gente tem que ter perante as crianças. Elas são dependentes, elas são um território da sociedade, de responsabilidade da sociedade. Então, a responsabilidade é nossa. Mas voltando aqui, que tipo de adulto que se torna uma criança adultizada? Um adulto frágil, como eu disse, sem identidade, que ele vai buscar pertencer a algum grupo ou a algum lugar, ainda que isso seja extremamente violento para ele. Até a submeter em relacionamentos abusivos, porque ele é inseguro, ele é frágil, ele nunca foi cuidado. Ele foi validado pelos outros. Percebe? Ele foi construído de fora para dentro e não de dentro para fora. E todas as vezes na nossa vida que a nossa construção acontece de fora para dentro, vai dar problema. Vai dar problema. Por isso que eu falo que terapia é uma benção que devia todas as pessoas fazerem. Porque você tira tijolos que foram colocados pelos outros e substitui por tijolos de si próprio. E isso é autenticidade. Isso é verdade. Isso não tem preço. Você bancar o que você é. Você se gostar do jeito que você é. Com as perfeições e imperfeições. Com tijolos perfeitos ou quebrados. É a sua construção. Faz sentido para você. Entende? Então não permita que a sua criança seja construída pelos tijolos dos outros. Ofereça você tijolos a ela, para que ela faça a própria construção com segurança, né? E aí a gente vê, né, que o grande segredo hoje não é difícil, meus irmãos. Porque você fala assim, Eduardo, mas hoje meu filho tem acesso a isso, tem acesso àquilo, é celular, é internet, eu não sei o que tem. Como é que eu faço para combater isso? Simples. Presença. Presença. Veja o exemplo. Jesus não amou de longe. Jesus veio, tocou, ensinou, caminhou com a gente, pagou o preço da nossa ignorância, mas Jesus não amou de longe. E quando o Felca fala da adultização, ele está dizendo o que para a gente? Ele está dizendo que a gente precisa voltar a ser esse adulto que desce à altura da criança, que brinca com a criança, que protege a criança, que não apenas põe no mundo, mas que apresenta o mundo para essa criança. Percebe? Porque amar uma criança de verdade é como se a gente tivesse que atravessar uma ponte frágil com essa criança. Uma ponte, é como se o mundo fosse uma ponte frágil, sabe? Porque a gente tem medo que caia ou que quebre. Não basta você apenas dizer, a ponte é por ali, é só passar. Não, eu tenho que dar o braço, eu tenho que sentir o balanço das tábuas, eu tenho que cruzar junto com a criança, passo a passo, aquela ponte. E foi isso que o publicano fez, né? E é isso que Jesus nos diz hoje. Faz tu o mesmo. Seja você também um guardião da infância, dos teus filhos e dos filhos do mundo. Então, meus irmãos, a nossa reflexão hoje é essa. É curta e impactante. Protejam os filhos de vocês. Não exponham os filhos de vocês na internet. Vigiem, vigiem. Eu sempre gosto de contar uma história, né, de um tempo onde eu participava de um grupo, né? Não vou dar detalhes para não ter questão de reconhecimento, mas um dia eu participava de um grupo de prevenção ao suicídio. E aí a gente falava sobre a importância, né, de que os pais respeitassem sim
o limite dos filhos e a individualidade dos filhos, mas respeitassem até determinado ponto. Que quando você tivesse filho menor de 16 anos, ou até menor de 18, que você sentisse necessidade, que você fosse sim olhar as coisas dele, olhar celular, olhar o quarto, olhar isso, olhar aquilo. Por mais que pessoas falem assim, mas isso não é violentar a intimidade? Eu até cheguei um dia a pensar sobre isso, até o dia em que eu vivi essa história. E a história é a seguinte: um dia a gente recebe uma notificação de um casal, né, que estava em prantos, porque eles tinham descoberto no quarto da filha uma carta. Fuçando ali na gaveta dela, descoberto uma carta de despedida, dizendo inclusive a forma como ela iria, né, despedir dessa vida. E aí, graças a esse fuçar e violentar a intimidade da criança, foi que eles puderam estar com ela, nos chamaram, a gente foi, conversou, acolheu, encaminhou um psicólogo, e graças a Deus hoje a menina tá super bem, tá voando, né, literalmente. Então, é isso, é presença. Não permite que o mundo roube os filhos de vocês. Tem uma frase que diz assim, que se você não é o seu próprio dono, alguém vai ser. Isso serve para os nossos filhos também, né? Então, eu quero agradecer você que está aqui. Eu sei que é um tema pesado, difícil, né? Mas eu quero pedir para que você compartilhe essa live, que você ajude a divulgar, né? E eu quero deixar uma última frase, né? Presença custa tempo. Eu sei. Eu também tenho um filho. Mas uma presença salva vidas. Então, tenha coragem de reintegrar o seu lugar de pai e mãe. Principalmente você que tem filho adolescente, nessa fase aí de 11 até 14, 15, que é dificílimo. Tenha coragem de reassumir o seu papel e não se aflija. Não tenha medo de ser odiado pelo teu filho adolescente ou incompreendido pela criança de hoje. Porque o incompreendido e o odiado de hoje vão ser os verdadeiros heróis de amanhã. Teu filho ainda não tem condição de saber o que é de fato cuidar, amar, proteger. Então deixa ele odiar. Deixa o amor para depois. É um sentimento muito elaborado. Não seja desses papais e mamães que querem ter o amor do filho a qualquer preço. Porque às vezes o preço pode ser a vida do teu filho, né? Então cuide. E lembra, por exemplo, a gente também não compreendeu Jesus quando ele veio, não é? E hoje, como é que a gente vê ele? Percebe? Isso se aplica a gente também. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu gostaria de encerrar esse nosso encontro com uma prece, né? Uma vibração. Então eu quero te convidar nesse instante, você que está aí do outro lado da tela, que recebeu essas informações e não foi por acaso, que você tem sob sua guarda filhos, cuide, ampare, proteja. Lembre que te será perguntado: o que fizeste do filho que eu vos confiei? Molde, ajude. Não crie projeções de si próprio sobre o seu filho, mas permita que os passos sejam guiados. Então eu te convido a fechar os olhos, a mentalizar o teu filho, aqueles que de ti dependem, e nesse momento de prece sintonizar eles. Senhor Jesus, Senhor da vida, obrigado pelas crianças que nos confiaste, janelas abertas para o teu amor. São elas sementes que carregam o amanhã nas mãos pequenas. Dá-nos olhos atentos para perceber quando elas estão feridas, voz firme para defendê-las, braços fortes para acolhê-las e coração paciente para respeitar o tempo de amadurecimento de cada uma delas, Senhor. Que sejamos como o bom samaritano,
descendo do nosso caminho para cuidar de quem não pode caminhar sozinho. Protege, Senhor, cada criança exposta, cada alma precoce que chora em silêncio e nos inspira a agir, porque o amor, que não se traduz em cuidado, é tão somente em intenção. Ampara os que cuidam, fortalece os que protegem e desperta os que ainda dormem diante da dor alheia. Hoje e sempre, Jesus, queremos ser a presença viva na vida de nossas crianças, o amor que se faz gesto, proteção que se faz refúgio, esperança que se faz futuro. Que assim seja. Por final, como denunciar a violência infantil? Se você conhece alguém ou se depara com qualquer forma de abuso, de exploração, de negligência ou exposição indevida de criança, denuncie imediatamente. Disque 100 para a Central de Direitos Humanos. Funciona 24 horas por dia, é sigiloso e é gratuito. Acione o Conselho Tutelar da sua cidade ou então pelo aplicativo Proteja Brasil, que é disponível para Android e iOS. E lembre, meus irmãos queridos, lembre que o silêncio protege o agressor e não a criança. Seja você também a voz que interrompe esse ciclo de violência. Proteja os nossos pequenos. É isso. Muita luz, muita paz. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu compartilhar. Que Jesus abençoe você, as suas crianças, a sua família. E você tenha ali a firmeza e a coragem de amar e de orientar. Tá bom? Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo, meus queridos. Até mais.